Evangelho registrado por João, capítulo 5, a partir do verso 2, amém? A Bíblia fala assim: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas e 5 voltas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Verso 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Amém? Nós estamos em uma série falando sobre os milagres de Jesus. E eu não sei se você lembra, mas a Bíblia ela registra aproximadamente quantos milagres de Jesus? 35 milagres de Jesus. O primeiro que nós falamos foi o milagre da transformação da água para o vinho. O segundo nós falamos do filho do oficial. E hoje nós vamos falar desse homem, o paralítico que estava no tanque de Betesda. Nós vamos aprender algumas lições a respeito desse homem. É importante nós entendermos o seguinte: essa questão do tanque de Betesda, essas pessoas que ficavam naquele lugar, essas pessoas enfermas, queridos, eles acreditavam numa crendice. O que é uma crendice? Eles acreditavam em algo superficial. Eles acreditavam naquilo que tinham falado para eles. E na verdade nós não vemos em lugar nenhum a Bíblia falando que isso acontecia realmente. Mas essas pessoas acreditavam nessa superstição. Já ouviu falar de superstição? Eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas eu cresci acreditando em muitas superstições, muitas. Inclusive quando eu ia alguém em casa, eu fui ensinado assim, querido. E a gente queria que a pessoa fosse embora, a gente colocava uma vassoura atrás da porta. Alguém já fez isso já, querido? Só eu, né? Eu acreditava nisso. Eu cresci acreditando em várias superstições. E esse povo, eles acreditavam nessa superstição. Eles acreditavam que se eles entrassem naquela água quando ela estava em movimento, eles eram curados. E a Bíblia começa a nos ensinar que havia um homem que ele estava passando por uma enfermidade, já tinha 38 anos passando por essa enfermidade. Sempre quando ele tentava pular nessa água, nesse tanque, alguém pulava no lugar dele. Alguém era curado superficialmente no lugar dele. Inclusive é importante eu falar algo importante aqui, né? É importante falar algo importante, né? Teve uma ocasião, eu era criança, e minha mãe me levou num determinado lugar. E naquele determinado lugar, a minha mãe falou que eu fui curado. Mas naquele determinado lugar não ensinava que Jesus era o Senhor. Sabe, então talvez as pessoas acreditavam que elas eram curadas pelo anjo que descia na água, ou pelo movimento da água. Elas acreditavam naquela superstição, e por um bom tempo eu acreditei em superstições. Talvez você está aqui, você acreditou que se você deixar o chinelo virado, sua mãe morre, é ou não é? Quem já fez isso? Só eu, né? Minha mãe gritava: ó, se o chinelo ficar virado eu vou morrer. Provavelmente, querido, um pai, um avô, ele viu o chinelo virado lá, ele falava isso para o filho, para assustar o filho, para ele arrumar o chinelo, e as pessoas começaram a acreditar naquilo. As pessoas se tornaram supersticiosas, acreditando que aquilo tinha poder. E esse povo, essa galera, esses enfermos, eles acreditavam que a água ia curar. Eles acreditavam que a flor ia curar, e a gente vê isso no nosso meio, não é? Isso é superstição. O texto é claro que quando Jesus chegou naquele lugar e viu aquele homem passando por aquela necessidade, por aquele problema, já tinha 38 anos. A Bíblia fala que Jesus perguntou para aquele homem: você quer ser curado? Você quer ser a transformação? Nós vemos aqui, querido, algo importante, que não é o tanque que transforma, não é a água agitada, não é o anjo, é Jesus que cura as nossas vidas. E sabe, nós vamos sempre pregar aqui Jesus.
As nossas mensagens precisam ser cristocêntricas. Jesus no centro, porque a Bíblia aponta Jesus como suficiente para curar a sua vida, para transformar a sua casa, para restaurar o seu casamento. Jesus, sabe, eu aprendo aqui que não é o homem que muda as nossas vidas, não é o pastor. Sabe, é importante nós termos um pastor, é importante nós congregarmos, termos líderes espirituais sobre as nossas vidas, mas os nossos pastores, os nossos líderes espirituais não vão curar as nossas vidas, não vão nos tirar, querido, dessa enfermidade que nós estamos passando, não vão. Nós precisamos ter em mente que só Jesus pode nos curar, amém? Você está acordado ainda? O texto fala que Jesus, então, ele pergunta para esse homem. O primeiro ponto que eu quero falar com a igreja hoje, não é os homens que vão fazer, não é o miticismo que vai fazer, não é a religiosidade, o legalismo que vai fazer, é Jesus. Olha o verso 6 comigo, você está aqui ainda? Olha o que o verso 6 fala. Quando Jesus ouviu, deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus está perguntando para você hoje e para mim: você quer ser curado? Vocês querem ser curados? Vocês já estão nessa situação há anos, esse problema parece que não tem solução, essas brigas no casamento parecem que não acabam, esse tratado, esse relacionamento com os filhos parece que continuam do mesmo jeito. Jesus pergunta para você hoje: você quer ser curado? Você quer a transformação? Você quer sair dessa condição? Então o primeiro ponto que nós precisamos focar: o Senhor Jesus é suficiente, não é os homens. Sabe, esse homem, ele culpava as pessoas, e nós vamos entrar nesse ponto. Ele culpava as pessoas, ele se colocava como vítima. O motivo pelo qual eu estou aqui, paralítico, o motivo pelo qual eu estou passando por esse problema, é porque as pessoas não me ajudam. É porque fizeram muito mal para mim. Olha o que o verso 13 fala. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Sabe, a gente fica culpando as pessoas e a gente esquece quem que está fazendo milagre na nossa vida. O texto fala que aquele homem, querido, ele culpava as pessoas, ele se colocava como vítima. Eu só estou nesse problema porque a minha esposa não me trata bem, a minha esposa não tem sabedoria, os meus filhos... é o pastor da igreja. Eu congreguei na igreja, o pastor não soube pregar direito, o pastor foi duro, o pastor foi manso, o pastor era muito carinhoso, aí ninguém obedecia o pastor. A gente começa a culpar as pessoas, a gente começa a ver problema nas coisas. Eu só estou aqui, eu só não cresço espiritualmente por causa da minha igreja, por causa dos membros, o meu filho não melhora porque o pastor não vai na minha casa. A gente culpa as pessoas. Não é verdade? Sabe, eu tenho um parente, e querido, pensa num parente que chora. Eu só estou nessa área, eu vivo assim, porque ninguém me ajudou. E nós precisamos parar de culpar os outros. Nós precisamos parar de falar que as pessoas são o problema. Porque entendam, querido, tudo muda quando você muda. Tudo muda quando eu mudo. E sabe, Jesus curou esse homem. E esse homem foi curado por Jesus. E ele nem sabia quem era Jesus. E o outro ponto que eu li aqui no verso 13 é o seguinte: nós estamos procurando a bênção, nós estamos vindo aqui porque nós queremos a solução, nós queremos ser curados, mas nós não conhecemos Jesus. Sabe, nós estamos aqui na igreja e Jesus já fez milagres nas nossas vidas. Jesus já nos curou. Nós não somos mais as mesmas pessoas, nós não andamos mais do mesmo jeito, mas nós não sabemos quem fez. A gente atribui isso ao pastor, a gente atribui isso à denominação, a gente atribui isso aos homens. Eu só fui curado porque eu jejuei. A gente vê isso. Só aconteceu um milagre na minha vida porque eu fui para o monte orar. Miticismo. Estamos tirando Jesus do centro do evangelho.
Sabe, nós precisamos conhecer Jesus e entender que nós só estamos aqui hoje porque Jesus nos chamou aqui hoje. Nós só estamos reunidos aqui como igreja porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Não foi o pastor que morreu por você. Então pare de colocar expectativa no pastor, porque senão você nunca vai estar satisfeito. Pare de colocar a expectativa nos irmãos da igreja, porque senão você nunca vai estar satisfeito. Sempre você vai procurar uma falha, sempre você vai culpar os outros. Pare de colocar expectativa na sua família, porque não é a sua família o seu Deus é Jesus, e só Ele pode transformar a sua família. Porque quando nós entendemos que é Jesus quem faz, a gente começa a olhar para os nossos familiares, para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos irmãos da igreja com misericórdia. Assim como Jesus olhou para esse homem, Jesus teve misericórdia. Sabe, queridos, no original, o tanque de Betesda, ou Betesda, como as pessoas mencionam aí, significa casa da graça, ou casa de misericórdia. Talvez as pessoas apelidaram esse tanque de casa da misericórdia. E eu quero frisar para vocês, a própria misericórdia curou esse homem. Sabe, não foi a casa de misericórdia que apelidaram, não foi o templo da igreja, não foi a letra da canção, foi a própria misericórdia. Está comigo? Foi o próprio Senhor Jesus que transformou aquela situação. E como eu falei a princípio, eu quero só frisar o primeiro ponto. Não é os homens. Pare de olhar para os homens, porque senão você vai morrer, você vai ficar doente mesmo. E é nítido, todo mundo vê, porque está colocando expectativa no homem. Quer que o homem faça, e esqueceu que quem pode fazer é Jesus. Espiritualmente vai ficar detonado, não cresce. Pare de esperar pela sua esposa. E confie em Jesus, porque Jesus pode mudar a sua esposa, Jesus pode mudar o seu marido, amém? Então pare de colocar expectativa no homem, só Jesus pode fazer. O segundo ponto que eu falei com vocês aqui é: precisamos conhecer o Senhor dos milagres. O texto fala que esse homem, ele foi pressionado pelos doutores da lei. Os doutores da lei chegaram nele e falaram: quem te curou? Quem mudou a sua vida? Quem que fez isso com você no sábado? Porque eles eram religiosos, eles davam mais importância pela tradição do que pela vida, pelos mandamentos do Senhor. Eles davam mais importância pela religião, pelos ritos judaicos, do que pelos primeiros mandamentos: amar o Senhor acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a si mesmo. Jesus resumiu toda a lei. E amar o próximo como a si mesmo, querido. Entendam, a gente entende amor errado. A gente entende amor errado porque não estudamos a Bíblia. Nós não estudamos a Bíblia. O amor, presta atenção. A Bíblia fala que Deus tanto amou o mundo que se entregou. Na verdade, que entregou o seu Filho unigênito, ou se entregou, Jesus é Deus também, que se entregou por nós. Então entendam, o amor está relacionado à entrega. Não adianta eu falar que eu amo algo e não me entrego pelaquilo. Não adianta eu falar que amo almas, que eu amo pessoas, e eu não estou fazendo nada para cuidar de pessoas. Eu não estou me dedicando, eu não estou é isso aí. Eu não estou me envolvendo. Está comigo? Não adianta eu falar que amo vidas, sendo que eu não estou me entregando. Não adianta eu falar que amo minha esposa, sendo que eu não estou me entregando, dedicando o meu tempo, a minha vida, tudo que eu tenho para ela. Não adianta, é hipocrisia. Às vezes a gente acha que amor é a gente ser fofo. Amor é escutar as coisas e ficar quietinho. A gente acha que amor é não falar para o nosso filho que se ele continuar pecando, ele vai para o inferno. A gente acha que não posso falar isso para o meu filho. Eu tenho que ser amor. Eu tenho que continuar deixando ele lá, tendo relação sexual com a namorada, porque eu sou amor. Assim é fácil todo mundo gostar de você. É, não é verdade? Assim é fácil todo mundo olhar para você e falar: nossa, que amor que ele tem. E o filho dele está indo para o inferno.
A filha dele continua lá, fazendo toda a bagunça. E ele, eu te amo. Não fala nada na vida dela. Não fala nada na vida dele. Não pega na mão deles e não ora. Isso não é amor. Isso não é amor, queridos. Nós estamos acordados aqui hoje ainda. Amém? Então nós precisamos entender que amor implica em se entregar. E Jesus, ele se entregou por nós. Jesus se entregou, ele entregou a vida por nós. Se você ama pessoas, entregue sua vida por pessoas. Se você ama o seu casamento, entregue sua vida pelo seu casamento. Se for necessário morrer pelo seu casamento, se for necessário morrer pelos seus filhos, morra. Nós estamos acordados ainda? Porque isso é amor. E nós só estamos aqui porque Ele nos amou e se entregou. Entendam. Sabe qual é o seu bem mais precioso hoje? Não é o seu dinheiro. Não é o seu dinheiro, não é sua casa, não é seu carro. Se você perder sua casa, você consegue construir outra, trabalhar e construir outra. Não é verdade? Vai demorar um pouco mais, vai ser um pouco mais difícil, mas a gente consegue. Se a gente perder a nossa roupa, a gente consegue comprar outra roupa. Mas sabe qual que é o seu bem mais precioso hoje? O seu tempo. Não tem como recuperar o tempo. Não tem como. Então o seu bem, o meu bem mais precioso é o meu tempo. Onde está o meu tempo, ali está o meu Deus. A Bíblia só muda um pouquinho, isso que eu acabei de falar, essa é a minha versão, Rodrigo Batista. Mas a Bíblia fala assim, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Onde você dedica mais tempo, ali está o seu Deus. Ali você está mostrando que ama realmente. E Jesus, ele dedicou a sua vida, o seu tempo, o seu tudo para mim e para você. E nós precisamos entender que só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode nos tirar dessa doença de 38 anos, só Jesus. Sabe, se você e eu não entendermos isso, nós vamos continuar vindo para a igreja e vamos passar 5 anos aqui, 10 anos aqui, 20 anos aqui, doentes. Mais de 38 anos, na verdade 38 anos doente e culpando os outros. 38 anos doente e culpando a esposa. 38 anos doente culpando o pastor, a igreja que passou, os irmãos que não me abraçaram. 38 anos doente da mesma forma. Sabe, e aí o texto nos ensina algo importante. Nós precisamos conhecer Jesus. Busque a Jesus. Se comunique com Jesus. Agradeça a Jesus. É importante nós honrarmos a nossa liderança. É importante nós estarmos engajados no ministério local, na igreja onde Ele nos colocou. Mas é importante nós entendermos que Ele merece honra e glória. Ele merece toda a adoração. Sabe, quando você vai ter a sua vida transformada, quando você começar a agradecer Jesus. Jesus, eu estava doente, mas o Senhor sarou a minha vida e eu nem te conhecia. E quantas pessoas estão aqui dentro, queridos? E já foram curadas, tiveram livramentos, não morreram, foram curadas por Jesus e nem sabem que foi Jesus. E hoje eu vim aqui para falar algo importante. Se você vai pegar alguma coisa dessa pregação, pegue isso. Você só está aqui hoje. Você só acordou esta manhã porque Jesus olhou para você com os olhos de misericórdia. Nós só estamos aqui mais uma vez porque Jesus olhou para nós. Porque Ele olha para nós e vê a nossa situação e Ele mesmo nos pergunta: quem quer ser curado hoje? Quem quer ser curado hoje aqui no casamento? Quem quer ser curado hoje aqui na família, na vida matrimonial, no ministério? Quem quer ser curado hoje? Levanta a mão assim comigo. Receba a cura em nome de Jesus. Seja curado aí no seu lugar, porque Jesus está neste lugar. Jesus está curando a sua casa. Jesus está curando o seu casamento. Ele é o mais interessado na vida do seu filho. Ele é o mais interessado na vida da sua esposa. Jesus, você pode aplaudir a Ele por isso? Glória a Deus.
Terceiro ponto. A Bíblia fala que esse homem, ele foi questionado pelos religiosos e ele não sabia quem tinha o curado. Só que o que acontece? Esse homem estava no templo e ele encontra Jesus. E ali no templo, querido, Jesus se revela a ele. E é lindo porque Jesus olha para ele e fala o seguinte: ei, eu te curei, eu te salvei, eu te transformei, eu te trouxe hoje aqui, eu, Jesus. Mas vai e não peques mais. Olha o que o verso fala, verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Sabe, só para a gente abrir um parênteses, o templo era o lugar onde as pessoas adoravam a Deus, oravam, entregavam os seus sacrifícios ao Senhor. Esse homem aqui, ele não estava mais no tanque do misticismo. Ele não estava mais procurando em coisas, em água, em anjos. Agora ele estava no templo. Ele estava no templo, provavelmente adorando a Deus, sendo grato pelo aquilo que tinha acontecido na vida dele. E no templo, naquele momento, naquele ambiente de adoração, naquele ambiente de louvor ao Senhor, de entrega, de arrependimento, presta atenção, Jesus se revela a ele. Olha o que o texto fala: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Olhe, eu te curei. Você não é mais um paralítico. Você não está mais da mesma forma. E ele continua falando: não volte a pecar. Olha o que o texto fala: para que algo pior não lhe aconteça. Olha o que Jesus fala: ei, aquela vida de enfermidade era ruim? Era ruim, não era, queridos? O cara estava 38 anos naquela situação, paralítico, coxo. Aquela vida era ruim, eu te libertei dela, mas não volte a pecar. Aí ele fala assim, ó: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Pior do que uma vida doente, pior do que uma vida de paralítico, de coxo, é uma vida de pecado. Olha o que o texto está falando. E às vezes a gente tem medo de falar de pecado. A Bíblia fala que aquele que vive pecando, pode vir coisas muito piores do que essa. Sabe, a Bíblia nos ensina que nós éramos escravos do pecado. E eu escutei uma ilustração muito interessante do Douglas Gonçalves. Ele contou que havia um jovem, e esse jovem ele cresceu num campo de concentração na América do Norte. Os seus pais, eles se rebelaram contra o governo e eles foram levados como escravo para aquele lugar. Esse jovem, ele nasceu e cresceu ali como escravo. Naquele lugar ele comia uma ração. Ele foi criado e ensinado a comer uma ração. Só que num determinado dia chegou um homem para ele e falou: ó, existe uma vida fantástica, existe a liberdade lá do outro lado do muro. E eu sei, e eu posso te levar para essa liberdade, vem comigo. Então esse jovem que cresceu na escravidão, ele pegou, querido, e deixou tudo e seguiu esse homem. Só que para sair da escravidão tinha um muro e tinha uma cerca elétrica. Esse homem que o chamou, ele sobe no muro, ele sobe em cima da cerca elétrica e morre. Ele morreu, ele quebrou aquela parte, mas ele abriu o caminho para a liberdade daquele jovem que estava na escravidão. Sabe, ele pega e pula o muro, ele sai dali, ele foi livre, ele foi liberto, e ele começou a ver coisas novas. Sabe, querido, a Bíblia fala que nós somos livres em Jesus. Nós não somos mais escravos. E ele começou a olhar, a ver coisas lindas, maravilhosas, comidas maravilhosas, refeições maravilhosas. Ele começou a conhecer novos tipos de comida, novas pessoas. Ele entendeu a liberdade. Só que chegou um determinado ponto da vida dele. Ele estava passando em um lugar e ele viu um potinho com um pouquinho daquela ração que ele comia no período de escravidão. E sabe, ele teve vontade de comer, porque ele cresceu como escravo. E sabe, queridos, a gente vai ter vontade de pecar, a gente vai ter vontade de voltar para a escravidão. E sabe o que aconteceu? Ele foi, chegou e comeu um pouquinho.
Mas sabe o que aconteceu? Ele lembrou que ele não precisava mais ficar comendo aquela ração, porque agora ele é livre. Queridos, pode ser que a gente tenha vontade de pecar, pode ser que a gente coma ração, pode ser, querido, que a gente vai lá e come e desfrute, mas nós não precisamos mais ficar no pecado, nós não precisamos mais ficar na ração, porque Deus nos libertou. Ele foi aquele homem que abriu o caminho e morreu para nos libertar. Nós não somos mais escravos do pecado. A Bíblia fala que Jesus, Ele nos resgatou, e por causa de Jesus nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados pelo Senhor. Você não vive mais na prática pecaminosa, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ainda que a gente coma uma ração, nós não vamos continuar comendo, porque Ele me libertou. Porque Ele tem algo extraordinário para as nossas vidas. Ele tem algo grande para a sua vida, para a sua família. Ele só está falando para você: você quer ser curado? Você quer ser liberto disso? Então tome uma iniciativa. Entenda que só Ele pode nos curar, só Ele pode nos libertar. E para que concluamos essa mensagem, o verso 15 fala assim: o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que tinha o curado. O homem foi contar para os judeus, ele foi contar para a sociedade, ele foi contar para os religiosos, ele foi contar e anunciar que não foi o tanque, não foi o anjo, não foi o pastor, não foi a água ungida ou benzida, não foi a flor, não foi o sal, foi Jesus quem o libertou. Só Jesus pode libertar a nossa vida, querido. E sabe, eu quero te pedir, fique de pé agora no seu lugar.